No Bíblia Cantada de hoje, vamos falar sobre 10 milagres de Jesus. Milagres que revelam seu poder sobre doenças, tempestades e até a morte. E esse mesmo Jesus continua realizando milagres em nossos dias. O primeiro milagre aconteceu em Caná, quando, durante uma festa, o vinho acabou. Ao transformar água em vinho, Jesus nos ensina a obedecer e a entregar-lhe o que não podemos mudar. Quando a alegria parece terminar e o vazio toma conta do lugar, tua presença vem nos envolver, e o que era comum recebe teu poder. Em Caná faltou vinho, a celebração, mas levaram a Jesus a situação. Água simples repousava no lugar, então tua voz fez o milagre começar. Hoje as talhas do meu peito estão vazias. Levo a ti meus sonhos, minha casa e os meus dias. Se eu fizer tudo o que ordenares, Senhor, o que era falta contará do teu amor. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 5 a 9. Maria disse aos servos: façam tudo o que ele mandar. Eles encheram as talhas de água e obedeceram à sua direção. Quando provaram, Jesus havia transformado a água em vinho. Em Caná faltou vinho, a celebração, mas levaram a Jesus a situação. Água simples repousava no lugar, então tua voz fez o milagre começar. Hoje as talhas do meu peito estão vazias. Levo a ti meus sonhos, minha casa e os meus dias. Se eu fizer tudo o que ordenares, Senhor, o que era falta contará do teu amor. Pelo seu poder.
O segundo milagre aconteceu no mar, quando uma tempestade ameaçou o barco dos discípulos. Enquanto as ondas cresciam, eles pensaram que Jesus não se importava com o perigo. Mas uma única ordem de Cristo fez o vento cessar e o mar se aquietar. Quando sua mente estiver em tempestade, lembre-se, Jesus continua no barco e não perdeu o controle. Quando o vento sopra forte sobre mim e as ondas anunciam o meu fim, no meio do temor posso escutar Tua presença me chamando a confiar. Naquela noite o vento se levantou e a frágil embarcação quase afundou. Quando o medo dominava o coração, Tu te ergueste e repreendeste a agitação. Hoje os ventos também sopram sobre mim. Contas e notícias dizem que chegou o fim. Mas se estás no barco, posso descansar. Uma palavra Tua faz o medo se calar. Acalma esta tempestade, meu Jesus. Dá ordem ao vento, faz o mar se aquietar. O mesmo Cristo que no barco trouxe luz ainda faz milagres e me ensina a confiar. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 39 a 41. Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar que se aquietasse. O vento cessou e houve completa calmaria. Então, os discípulos perguntaram: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Naquela noite o vento se levantou e a frágil embarcação quase afundou. Quando o medo dominava o coração, Tu te ergueste e repreendeste a agitação. Hoje os ventos também sopram sobre mim. Contas e notícias dizem que chegou o fim. Mas se estás no barco, posso descansar. Uma palavra Tua faz o medo se calar. Acalma esta tempestade, meu Jesus. Dá ordem ao vento, faz o mar se aquietar. No barco trouxe luz, ainda faz milagres e me ensina a confiar. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 4. O terceiro milagre aconteceu diante de uma multidão faminta, quando havia somente 5 pães e 2 peixes.
Jesus recebeu aquela pequena oferta, deu graças e alimentou milhares de pessoas. O que parecia insuficiente tornou-se abundante quando foi colocado em suas mãos. Entregue a Cristo o pouco que você possui, pois o poder que multiplica continua sendo dele. Quando necessário, falta ao meu redor, e o que tenho em mãos parece tão menor. Eu me lembro do que fizeste ao repartir, entrego pouco para te servir. 5 pães, 2 peixes, simples refeição. Um menino nos entregou em tuas mãos. Tu partiste o pão com graça e compaixão, e ainda houve sobra após a refeição. Hoje eu te entrego o pouco que restou, meu talento, meu sustento e o que sou. Quando a graça vem tocar minha porção, o que parecia pouco torna-se provisão. Posso em ti confiar. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 11 a 13. Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre todos. Cada pessoa recebeu quanto desejava e ficou satisfeita. Ao final, os discípulos recolheram 12 cestos com o que havia sobrado. 5 pães, 2 peixes, simples refeição. Um menino nos entregou em tuas mãos. Tu partiste o pão com graça e compaixão, e ainda houve sobra após a refeição. Pouco que restou, meu talento, meu sustento e o que sou. Quando a graça vem tocar minha porção, o que parecia pouco torna-se provisão. Provisão, tua compaixão ainda vem nos alcançar. O mesmo Cristo que alimentou a multidão ainda faz milagres. Posso em ti confiar. O terceiro milagre. O terceiro milagre. O terceiro milagre. O terceiro milagre aconteceu. O quarto milagre aconteceu quando 4 amigos levaram um paralítico até a casa onde Jesus estava.
Como não conseguiram entrar pela porta, abriram um telhado e colocaram aquele homem aos pés de Cristo. Jesus viu a fé deles, perdoou os pecados do paralítico e o fez voltar a caminhar. Ainda hoje, nossa fé pode carregar em oração quem já não possui forças para chegar sozinho. Há quem não consiga mais caminhar. Há feridas que ninguém consegue enxergar, mas a fé encontra um jeito de chegar. E aos pés de Cristo pode recomeçar. Quatro amigos carregavam um irmão, nem a multidão deteve a decisão. Pelo teto colocaram aos teus pés, e tu viste a força viva daquela fé. Hoje eu carrego alguém em oração que perdeu os movimentos do coração. Toca a culpa, a ferida e o interior. Faz erguer quem se curvou diante da dor. Levanta e anda, ouve a voz de Jesus. Ele perdoa e cura o coração ferido. O mesmo Cristo que fez brilhar a luz ainda faz milagres e restaura o caído. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 5 a 12. Ao ver a fé daqueles homens, Jesus primeiro perdoou os pecados do paralítico. Depois lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou diante de todos e a multidão glorificou a Deus. Quatro amigos carregavam um irmão, nem a multidão deteve a decisão. Pelo teto colocaram aos teus pés, e tu viste a força viva daquela fé. Hoje eu carrego alguém em oração que perdeu os movimentos do coração. Toca a culpa, a ferida e o interior. Faz erguer quem se curvou diante da dor. Levanta e anda, ouve a voz de Jesus. Ele perdoa e cura o coração ferido. O mesmo Cristo que fez brilhar a luz ainda faz milagres e
O quinto milagre aconteceu à beira do caminho, onde Bartimeu vivia sem poder enxergar. Ao saber que Jesus passava, ele clamou, mesmo quando a multidão tentou fazê-lo se calar. Cristo parou, ouviu seu pedido e respondeu à fé daquele homem. Quando as vozes mandarem você desistir, clame ainda mais alto, pois Jesus continua ouvindo. Há tantas vozes tentando me calar, dizendo que não devo mais clamar, mas minha fé reconhece quem tu és e não desiste de chegar aos teus pés. À beira do caminho, sem poder enxergar, Bartimeu ouviu o que ias passar. Filho de Davi, tem compaixão de mim, e em meio à multidão paraste enfim. Hoje há ruídos tentando me impedir, vergonha e medo mandam desistir, mas lançarei meu velho manto para trás e seguirei a voz que vida e luz me traz. Filho de Davi, escuta o meu clamor, abre os meus olhos para eu te contemplar. Tu és o mesmo e te moves por amor, ainda fazes milagres, não deixarei de clamar. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52. Jesus perguntou a Bartimeu o que ele desejava que lhe fosse feito. Ele respondeu que queria voltar a enxergar. Jesus declarou que sua fé o havia salvado. Imediatamente, ele passou a ver. À beira do caminho, sem poder enxergar, Bartimeu ouviu o que ias passar. Filho de Davi, tem compaixão de mim, e em meio à multidão paraste enfim. Hoje há ruídos tentando me impedir, vergonha e medo mandam desistir, mas lançarei meu velho manto para trás e seguirei a voz que vida e luz me traz. Filho de
O sexto milagre aconteceu na casa de Jairo, depois que ele recebeu a notícia de que sua filha havia morrido. Para todos, já não havia solução. Mas Jesus lhe disse que não tivesse medo e apenas cresce. Cristo tomou a menina pela mão, ordenou que se levantasse e devolveu alegria àquela casa. Quando uma notícia disser que tudo terminou, lembre-se de que Jesus continua tendo a palavra final. Quando a notícia faz o chão desaparecer e o coração não sabe o que fazer, tua voz atravessa o medo e vem dizer: não temas, crê somente em meu poder. Jairo veio! Jairo veio e se lançou aos teus pés. Sua casa precisava de esperança e fé. Quando a voz da morte disse: terminou, tu tomaste a mão da jovem e ela despertou. Hoje eu te entrego a notícia que chegou. A espera longa e o que se complicou, mesmo sem saber o modo como agir, eu confio que tua presença está aqui. Não temas, crê somente de Jesus. Mesmo no atraso, tu não perdes o poder. Tu és o Cristo que a menina trouxe luz. Ainda fazes milagres e nos ajudas a crer. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 36 a 42. Ao ouvir a notícia, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Depois tomou a menina pela mão e ordenou que ela se levantasse. Imediatamente, ela ficou de pé e começou a andar. Jairo veio e se lançou aos teus pés. Sua casa precisava de esperança e fé. Quando a voz da morte disse: terminou, tu tomaste a mão da jovem e ela despertou. Hoje eu te entrego a notícia que chegou. A espera longa e o que se complicou, mesmo sem saber o modo como agir, eu confio que tua presença está aqui. Não temas, crê somente de Jesus. Mesmo no atraso, tu não perdes o poder. Tu és o Cristo que a menina trouxe luz. Ainda fazes milagres e nos ajudas a crer. O sétimo milagre aconteceu no caminho.
Quando 10 leprosos clamaram pela misericórdia de Jesus, enquanto obedeciam a sua ordem, todos foram purificados da enfermidade. Entretanto, somente um deles voltou para agradecer e adorar aos pés de Cristo. Não permita que a bênção faça você esquecer o abençoador. Todo milagre deve produzir gratidão. Eu não quero receber e me esquecer, nem seguir sem reconhecer teu poder. Cada graça que alcançou meu coração faz nascer em meus lábios adoração. Dez leprosos te clamaram com temor e encontraram teu cuidado e teu amor. No caminho a enfermidade os deixou, mas somente um aos teus pés então voltou. Hoje eu volto, pois me lembro de onde vim, do que a graça restaurou dentro de mim. Meu milagre não termina em receber, ele encontra seu sentido em te agradecer. Eu voltei para agradecer, Jesus, pelo teu cuidado e por tua compaixão. O mesmo Cristo que aos feridos trouxe luz ainda faz milagres e merece adoração. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 15 a 19. Um dos 10, percebendo que havia sido curado, voltou glorificando a Deus. Ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Então Jesus lhe disse que se levantasse, pois sua fé o havia salvado. 10 leprosos te clamaram com temor e encontraram teu cuidado e teu amor. No caminho a enfermidade os deixou, mas somente um aos teus pés então voltou. Hoje eu volto, pois me lembro de onde vim, do que a graça restaurou dentro de mim. Meu milagre não termina em receber, ele encontra seu sentido em te agradecer. Eu voltei para agradecer, Jesus, pelo teu cuidado e por tua compaixão. O mesmo Cristo que aos feridos trouxe luz ainda faz milagres e merece a adoração. O 8º milagre aconteceu depois de uma noite inteira de trabalho sem nenhum resultado.
Pedro estava cansado e com as redes vazias, mas decidiu obedecer à palavra de Jesus. Quando lançou novamente, vieram tantos peixes que as redes quase se romperam. Mesmo depois de muitas tentativas, uma nova direção de Cristo pode transformar completamente o resultado. Passei a noite e nada consegui. Eu tentei tantas vezes, quase desisti. Mas tua voz me chama a avançar, e sobre tua palavra a rede vou lançar. Pedro conhecia as águas e o lugar, mas naquela noite nada pôde encontrar. Quando ordenaste ir mais fundo e obedecer, as redes se encheram até quase romper. Hoje minhas redes voltam sem resultado. Meu trabalho e meus projetos têm falhado. Mas se a tua voz disser para tentar, mesmo estando tão cansado, tornarei a lançar. Lançarei a rede outra vez sobre tua palavra, mesmo sem compreender. Tu és o Cristo que não mudou jamais e ainda fazes milagres pelo teu poder. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 4 a 6. Jesus mandou Pedro avançar para águas mais profundas e lançar as redes. Pedro respondeu que havia trabalhado a noite inteira, mas obedeceria a sua palavra. Quando lançaram as redes, apanharam tantos peixes que elas começaram a se romper. Pedro conhecia as águas e o lugar, mas naquela noite nada pôde encontrar. Quando ordenaste ir mais fundo e obedecer, as redes se encheram até quase romper. Hoje minhas redes voltam sem resultado. Meu trabalho e meus projetos têm falhado. Mas se a tua voz disser para tentar, mesmo estando tão cansado, tornarei a lançar. Lançarei a rede outra vez sobre tua palavra, mesmo sem compreender. Tu és o Cristo que não mudou jamais e ainda fazes milagres pelo teu poder. O nono milagre aconteceu em Betânia, quando Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Jesus chorou com Marta e Maria, mostrando que seu poder nunca
o torna indiferente à nossa dor. Depois mandou retirar a pedra e chamou Lázaro para fora do túmulo. Quando todos acreditarem que é tarde demais, lembre-se de que a voz de Cristo ainda produz vida. 4 dias, uma pedra e muita dor. Uma casa perguntava pelo Senhor. Tu chegaste e choraste com os teus. Nossa dor também alcança o coração de Deus. Marta disse: se estivesses neste lugar, mesmo em lágrimas, escolheu em ti confiar. Diante do sepulcro, ordenaste remover e chamaste Lázaro para reviver. Hoje há sonhos sepultados dentro em mim, há caminhos que parecem ter seu fim, mas tua voz atravessa a escuridão e devolve vida, fé e direção. Vem para fora, ouve a voz de Jesus. Nenhuma pedra pode o seu poder deter. O mesmo Cristo que chamou Lázaro à luz ainda faz milagres e faz a esperança renascer. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 e 43 a 44. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Então clamou diante do sepulcro: Lázaro, venha para fora! O homem que estava morto saiu, e Jesus ordenou que retirassem suas faixas. Marta disse: se estivesses neste lugar, mesmo em lágrimas, escolheu em ti confiar. Diante do sepulcro, ordenaste remover e chamaste Lázaro para reviver. Hoje há sonhos sepultados dentro em mim, há caminhos que parecem ter seu fim, mas tua voz atravessa a escuridão e devolve vida, fé e direção. Vem para fora, ouve a voz de Jesus. Nenhuma pedra pode o seu poder deter. O mesmo Cristo que chamou Lázaro à luz ainda faz milagres e faz a esperança renascer. O 10º maior milagre é a ressurreição de Jesus, para a qual todos os outros sinais apontam. A cruz pareceu o fim, e uma grande pedra foi colocada diante do sepulcro.
Mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitou, venceu a morte e deixou o túmulo vazio. Jesus está vivo. Seu poder não ficou no passado, seus milagres continuam e sua obra permanece entre nós. Na sexta-feira, muitos viram o fim. A pedra parecia encerrar-te ali, mas no terceiro dia a morte recuou e a esperança para sempre despertou. As mulheres foram cedo te buscar, mas o anjo anunciou: não está neste lugar. O Cristo que na cruz se entregou por amor ressurgiu em glória, vencedor e Senhor. Hoje eu não adoro uma lembrança do passado. Tu estás vivo e caminhas ao meu lado. O poder da ressurreição transforma o meu viver, e o mesmo Jesus ainda manifesta seu poder. O túmulo continua vazio. Jesus vive, reina e voltará. O mesmo Cristo permanece comigo e ainda faz milagres. Sua glória não passará. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. As mulheres foram cedo te buscar, mas o anjo anunciou: não está neste lugar. O Cristo que na cruz se entregou por amor ressurgiu em glória, vencedor e Senhor. Hoje eu não adoro uma lembrança do passado. Tu estás vivo e caminhas ao meu lado. O poder da ressurreição transforma o meu viver, e o mesmo Jesus ainda manifesta